Eu quero começar esse vídeo com a seguinte pergunta: você tem Cristo na sua vida? Seja sincero consigo mesmo. Cristo é Senhor da sua vida? Você mantém um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele? É sobre isso que eu quero falar com você neste dia. Fique conosco e a minha oração é que esse vídeo, essa reflexão, venha ser bênção para a sua vida. Continue conosco. A paz e a graça do Cristo vivo, ressurreto e que está à direita de Deus e intercede por todos aqueles que se chegam a Ele. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal Bíblia e Teologia, canal esse que tem como a sua finalidade propagar o Evangelho de Cristo e também indicar leituras que edificam a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério, com a seguinte pergunta: verdadeiramente temos Cristo na nossa vida? Mantemos um relacionamento com Ele? Paulo escreveu para a carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 11 e 12, que diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Versículo 12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os Efésios de Paulo é uma carta para a igreja e da igreja, porque nessa carta Paulo trata sobre a natureza da igreja, as bênçãos da igreja e a responsabilidade da igreja no mundo. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo fala sobre o antes e o depois daqueles cristãos gentios que conheceram a Cristo. Antes eles viviam uma vida de pecado, de idolatria, de depravação, uma vida de morte espiritual. No entanto, Paulo também trata da solução para esse problema: Cristo. Depois que Cristo entrou na vida daquelas pessoas, trouxe vida, trouxe salvação, trouxe paz. Mas os versículos que nós lemos deste mesmo capítulo, o capítulo 2, do versículo 11 e o versículo 12, Paulo enfatiza mais ainda o antes de Cristo na vida daquelas pessoas. Ele começa falando, portanto, lembre-se. Essa é uma prática que nós devemos sempre fazer. E uma coisa que me chama a atenção é que ele começa dizendo que vocês estavam sem Cristo. O que implica estar sem Cristo neste mundo? Estar sem Cristo nesse mundo é andar em passos largos para o inferno. Estar sem Cristo no mundo, como o próprio Paulo fala aqui, é viver uma vida sem esperança, sem propósito, sem finalidade. É viver uma vida guiada e dirigida pelo espírito deste século, ou seja, por Satanás. Estar sem Cristo não é viver uma vida como filho de Deus. Pelo contrário, é ser filho do diabo. É viver uma vida dominada pelos prazeres da carne. É viver uma vida desgraçada, miserável. É viver uma vida, como eu falei, sem esperança. Estar sem Cristo neste mundo é viver uma vida longe das bênçãos eternas de Deus. Viver uma vida neste mundo sem Cristo é ser chamado filhos da desobediência e filhos da ira. Estar sem Cristo neste mundo é viver longe do céu. É viver uma vida de inimizade com Deus. É viver uma vida longe de Deus, daquele que é a fonte de toda paz, alegria e bênçãos celestiais. Não se engane, muitas pessoas que vivem na igreja, vão aos domingos para a igreja, cantam louvores, oram, participam da ceia, no entanto, estão sem Cristo. Estar sem Cristo neste mundo é saber que naquele último dia, quando todos nós compareceremos diante do tribunal, aquela pessoa que viveu a vida toda sem Cristo neste mundo ouvirá do próprio Cristo: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Miserável é a vida daquela pessoa que despreza a comunhão, a intimidade, a salvação de Cristo. Viver sem Cristo, resumindo tudo, é viver uma vida de morte espiritual. Mas o que é então viver em Cristo, Gilberto? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
e tudo se fez novo. Viver em Cristo é viver uma nova vida, uma vida que vem do próprio Cristo, que é a fonte da vida eterna. Viver em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo é viver uma vida de amor, amizade, relacionamento com Deus. Enquanto o homem não ter Cristo na sua vida, é impossível ele manter uma comunhão com Deus. Enquanto o homem não tiver Cristo na sua vida, é impossível encontrar um Deus de graça, de amor e de perdão. Qualquer um que tente ir a Deus sem ir primeiramente a Cristo, não encontrará um Deus de amor, um Deus de paz, mas um Deus que é fogo consumidor. Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por meio da sua cruz que encontramos paz com Deus. É por meio da sua cruz que nos tornamos filhos de Deus. É por meio do seu sacrifício que encontramos a justificação de Deus, o perdão de Deus. É somente por meio daquele que nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que recebem a Cristo, o Senhor deu o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne, do sangue, ou nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, nascido do alto, nascido de novo. Estar em Cristo é participar da família de Deus. Você tem Cristo na sua vida? Você não vive mais para si mesmo, você vive para a glória de Cristo? Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Isto é ter Cristo na vida. Não viver uma vida egoísta em si, por si e para si mesmo. Ter Cristo na vida é viver para a glória de Cristo, em comunhão com Cristo e para louvor de Cristo, e tendo a esperança que um dia esse mesmo Cristo que morreu por nós, que ressuscitou e que foi aos céus e que um dia voltará e viveremos para sempre com Ele. Você tem Cristo na sua vida? Cristo é tudo em todos os seus pensamentos? Você vive uma vida que glorifica a Cristo? Então parabéns, você tem Cristo na sua vida. Agora, se você vive uma vida que você não se importa, se as suas atitudes entristecem o Espírito de Cristo, se você vive uma vida somente resumindo a si mesmo, ao seu ego, tenha cuidado, você não tem Cristo na sua vida e você está vivendo neste mundo sem Deus, sem esperança e caminhando a passos largos para a condenação eterna. Que essa palavra venha ser bênção para a sua alma, que essa palavra venha levar você a refletir se você tem vivido uma vida com Cristo, em comunhão com Cristo, ou uma vida longe de Cristo, sem esperança e sem Deus neste mundo. Muito obrigado por você ter ficado conosco e não se esqueça, compartilhe esse vídeo. E se você está nos visitando pela primeira vez, se inscreva no vídeo, compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário, porque fazendo isso, você estará também nos ajudando a propagar a palavra de Deus.